Aleluias. Ageu 2:5. Acharam? Ageu capítulo 2, versículo 5. Aleluia. Vamos esperar todo mundo achar. Diz assim: segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saíste do Egito, o meu espírito permanece no meio de vós. Não temais. Porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar terei a paz, darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Toma teu lugar, Espírito Santo. Conduza esta ministração. Fale conosco. Diga: Espírito Santo, eu abro o meu coração, a minha mente, a minha alma e o meu espírito para receber a palavra de Deus. Encha-me de conhecimento e sabedoria. Amém. Pode sentar. Aleluias. Estou sentindo muita glória aqui, irmãos. Estou sentindo muito poder. Esta palavra foi dita quando o templo já estava edificado, quando já havia sido reconstruído o templo em Jerusalém. Mas vamos começar lá do começo, onde tudo aconteceu. Israel, por rebeldia, Judá, foram levados como cativos para a Babilônia. A cidade foi destruída, o templo foi destruído, os muros foram destruídos, as portas da cidade foram queimadas ao fogo. Eu quero dizer algo para você. Deus, Ele faz. Vou repetir: Deus, Ele faz. Mas Deus sempre vai usar alguém aqui nesta terra como seu vaso, como seu arauto, seu atalaia, seu soldado, seu guerreiro. Deus sempre vai usar alguém nesta terra. É por isto que Deus levanta homens e mulheres valentes para fazerem a diferença na terra. Porque Deus age através dos profetas, dos homens de Deus. Amós 3:7 diz: Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos santos profetas. Esse é o Deus, que Ele é todo poderoso,
mas Ele levanta homens e mulheres preciosos e valiosos para fazerem a diferença. Tudo começa com um mordomo que servia a mesa do rei, chamado Neemias. Tudo começa com Neemias. Neemias capítulo 1 diz assim, abre aí, ok? Neemias capítulo 1, fica antes de Esther e depois de Esdras. Neemias capítulo 1, versículo 2. Existe um rio, Senhor, que flui do seu grande amor, águas que saram e curam. Neemias capítulo 1, versículo 2, acharam? Aleluias. Diz assim: glorificado é o nome do Senhor. Que veio Hanani, ou Anani, como você queira, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro, ou seja, que estão lá em Israel, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, quebrado, destruído, e as portas queimadas ao fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias estava bem, estava dentro do palácio, ele servia o rei na mesa, ele cuidava, ele comia bem, ele se vestia bem, ele dormia bem. Ele poderia dizer: que me importa aqueles que ficaram lá. Mas a pessoa, quando ama, ela se importa com o seu próximo, ela tem cuidado com os seus. E Neemias, quando recebeu essa notícia, ele se comoveu e ele foi movido pelo Espírito Santo. Ele foi movido pelo Espírito Santo. Capítulo 2, versículo 1 diz assim: e sucedeu, pois, no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu peguei o vinho e dei ao rei, porém eu nunca estivera triste diante do rei. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira. Por que ele temeu? Quem servia o rei não poderia servir triste, abatido, com a cara feia, teria que servir com alegria. O que tem de crente servindo o rei aí com a cara feia, né, irmãos? Abatido, triste. Ei, se um rei humano não poderia servir assim, imagine servir ao rei dos reis com tristeza, com angústia. Tem que ser alegre e feliz na presença do Senhor. Ele temeu porque quem fizesse assim seria morto. Mas o rei gostava de Neemias. O rei gostava de Neemias, e ele foi sincero. Então disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? O rei falou: o que você quer que eu faça?
Ele falou imediatamente? Não, a sequência ele disse: então orei ao Deus dos céus. Ele não foi falando, primeiro ele foi orar, ele falou: rei, me dá um tempo, depois eu explico o que eu quero. O que ele foi fazer? Orar para que Deus a quebrantasse e tocasse no coração do rei. Sabe por que tem crente que às vezes vai fazer algo e nada dá certo na vida dele? Porque não ora para fazer, não busca a direção de Deus, não clama: Senhor, o Senhor é comigo, o Senhor vai comigo, Senhor. Você vai ver que Deus vai mover os céus, vai mover a terra, mas Ele será contigo, ok? Depois que ele orou, ele fez o quê? E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. O que Neemias fez? Eu vou reconstruir os muros de Jerusalém, a cidade de Jerusalém e o templo do Senhor. Homem que saiu do comodismo, saiu da zona de conforto, para ir pelejar por algo de Deus. Muitas das vezes nós não queremos sair da nossa zona do conforto. Não, aqui está tão bem, aqui está tão legal, está tudo bem comigo. Mas às vezes Deus quer te tirar da zona do conforto, para que você faça a obra dele. E fazer a obra de Deus não é fácil. Aparece luta, aparece prova, levantes do inimigo. Mas se Deus te levantou, fique tranquilo, o inimigo vai cair por terra e Deus vai te honrar. Então o rei me disse, estando a rainha sentado junto a ele: quanto durará a tua viagem, quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe um certo tempo. O rei perguntou: quero que você me dê um tempo. Você vai, quanto tempo você vai gastar? Ele foi para o rei e disse: eu vou ficar tanto tempo e vou voltar. Ok? Aprovou e aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. E disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deem-se cartas para os governadores além do rio, para que me permitam passar até que chegue lá. Como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira, para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, ou seja, me deu segundo a boa, isso aqui que eu quero que você preste atenção, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Qual foi a causa das vitórias de Neemias diante do rei? A boa mão de Deus sobre ele. É forte isso, irmãos. Quando Deus colocar a mão dele sobre você, ou a mão dele estiver sobre você, pode ir, pode marchar. Deus vai abrir porta, Deus vai te dar graça diante dos homens, Deus vai abater o inimigo. Neemias disse: eu consegui tudo isto porque a mão do Senhor estava sobre mim. Ou seja, Deus me deu graça diante dos olhos do rei, senão não teria acontecido absolutamente nada. É o que eu sempre digo: Jesus é a razão das nossas vitórias. Sim ou não? Jesus é a razão das nossas vitórias. E aí? E aí começou o quê? O recrutamento de pessoas para voltarem para Jerusalém. Você acha que eles queriam? Tinha cerca, uns dizem que tinha 1 milhão, outros falam 1,5 milhão, outros falam 2 milhões.
Não sabemos exato quantos milhões de judeus tinha na Babilônia, mas eles estavam tranquilos. Eles não viviam como no Egito. Eles podiam plantar, colher, edificar casa, casar, dar os filhos em casamento. Eles não viviam oprimidos. Eles eram estrangeiros, mas tinham uma vida normal. E eu quero dizer algo. Às vezes a pessoa está na Babilônia e ela tem uma vida confortável, mas o lugar do cristão não é na Babilônia. O lugar do cristão é na presença de Deus, é em Jerusalém, é na casa de Deus. Shakandaramanai. Não se acomode com o conforto que a Babilônia te oferece. Não se acomode com aquilo que o mundo te oferece. O mundo te oferece coisas para te prender, para que você não busque a Deus, para que você não venha para o culto, para que você não faça a obra de Deus, para que você não trabalhe para Deus. O mundo quer oferecer muitas coisas para te prender, mas o Senhor está te chamando hoje para reconstruir os muros de Jerusalém, reconstruir o templo, reconstruir aquilo que foi destruído, talvez pela falsa pregação do Evangelho, porque existe uma falsa pregação do Evangelho oferecendo vantagens para as pessoas que o Evangelho não oferece. Mas existe um Evangelho verdadeiro, genuíno, que precisa ser restaurado. O Evangelho que não é comércio, o Evangelho que não visa dinheiro, mas o Evangelho que visa salvação, transformação, libertação e regeneração do pecador. Quem está entendendo? Livro de Esdras, capítulo 3. Volta um pouquinho para trás. Aleluias. Fica depois de Reis. Só um pouquinho você volta. Depois de Crônicas, perdão. Aleluias. Esdras capítulo 3. O capítulo 3 de Esdras capítulo 2, perdão, não é 3 não, tá? Capítulo 2 de Esdras, ele possui 70 versículos. Isso aqui foi o recrutamento de pessoas com as suas profissões. Neemias começou a recrutar e Esdras fez parte com ele ali como um líder, recrutando pessoas que voltassem para Jerusalém para restaurar os muros. Eu escolhi um versículo, o 62. Já vamos ler, mas primeiro deixa eu falar o que esse capítulo trata. Daqueles que voltariam, as famílias e as suas profissões. Um exemplo: chegava para a família e falava sobrenome da família, né? Eles diziam o sobrenome, profissão, pedreiro, tá, anotava lá. Outra família, sobrenome da família, tal, profissão, pintor. Chegava e perguntava para outra família. Você vai ver que tudo isso aqui, depois você lê, é um capítulozinho chato de ler, mas depois você lê,
ok? Vai falar o sobrenome das famílias e a profissão que cada um exercia. E não pedia documento para nenhum deles. Mas no versículo 62, vamos ler o 61, para vocês entenderem melhor. 61. E dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Rabaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomou mulher das filhas de Barzilai, o gileadita, e que foi chamado do seu nome. Estes procuraram o seu registro entre os que estavam arrolados nas genealogias, mas não se acharam nelas. Assim, por imundos, foram excluídos do sacerdócio. Não entendi nada, vou explicar. Eles eram sacerdotes. Para nenhum outro foi pedido a identidade, porque sacerdote não pode perder a sua identidade. Quem é sacerdote do Deus Altíssimo não pode perder a sua identidade para a Babilônia. Não pode perder a sua identidade para o mundo, para o pecado, para a mentira, para o engano, para o dinheiro. Não pode se corromper. Barzilai, profissão, sacerdote. Por favor, a identidade de vocês. Ah, não temos. Perdemos a identidade. Então vocês não são sacerdotes. Porque aquele que perde a sua identidade de sacerdote também perde o sacerdócio. Não perca a identidade que Deus colocou em você de sacerdote, de sacerdotisa. Mas eu não sou apóstolo, você é. Apocalipse 1:6 e Apocalipse 5:10 fala: e nos fez para Deus e Pai, reis e sacerdotes. Não perca a tua identidade por causa do pecado, da prostituição, da pornografia. Ei, a Babilônia não pode roubar a tua identidade de sacerdote. A Babilônia não pode roubar a tua identidade de sacerdote. Quem está entendendo? Não se deixe levar pelas ofertas do mundo, pelas ofertas do inimigo, pelas ofertas do maligno. Não perca a tua identidade diante de Deus. A identidade que Cristo colocou dentro de você, fazendo de você uma nova criatura. Fazendo de cada um que aqui está uma nova criatura. Não perca a tua identidade. Quem entendeu, diga amém. E de 1,5 milhão vamos colocar de judeus, sabe quantos voltaram para Jerusalém? 50 mil. 50 mil se predispuseram a voltar para Jerusalém para a reconstrução dos muros da cidade e do templo, porque a viagem era longa, cerca de 6 meses a mais de viagem só para chegar. De 1,5 milhão, pouquíssimos se predispuseram, porque não quiseram sair do conforto da Babilônia. Não quiseram sair do conforto da Babilônia. E eles foram. Foi fácil. Você acha que os inimigos queriam que eles restaurassem os muros? Não. Você acha que o inimigo quer que você faça a obra de Deus? Você acha que o inimigo quer que você evangelize? Você acha que o inimigo quer que você venha para os cultos? Não. O inimigo muitas vezes quer te parar e quer te oferecer algo que aos olhos da carne parece bom, mas é algo que só quer te paralisar. Neemias capítulo 6, volta aqui, um pouquinho para frente agora.
Só um pouquinho. Neemias capítulo 6. Acharam? Diz assim: e sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha colocado as portas dos portais. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal, matá-lo, né? E enviei-lhes mensageiro a dizer: faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. Estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? O que Neemias falou? Ei, o Espírito Santo estava na vida dele. Ele falou: eles querem paralisar a obra, eles querem fazer com que a obra paralise. Quando eles souberam que o muro já estava levantado, as portas ainda não haviam sido colocadas nos portais, eles falaram: vamos dar um jeito de paralisar esta obra, vamos dar um jeito de pará-lo. E mandaram: venha se unir conosco, vamos fazer uma festa, vamos comer, vamos beber, vamos nos alegrar. E Neemias olhou para ele e falou: eu tenho um chamado. Quem tem um chamado, levanta a mão e glorifica. Eu tenho um chamado e ninguém vai me parar. Eu tenho um chamado e eu não vou parar de fazer o que Deus colocou nas minhas mãos. Eu tenho um chamado. Eu tenho um chamado. Tentaram paralisar, é isto que muitas vezes o inimigo quer fazer com você. Eu estou batendo nesta tecla para você abrir o teu olho. Muitas das vezes o inimigo quer te paralisar. E muitas das vezes ele vai se levantar te agredindo, mas muitas das vezes ele vai se levantar bonzinho, oferecendo coisas boas aos olhos da carne, para tentar te paralisar. Lembre-se, você tem um chamado. Deus te escolheu. Deus te escolheu. Nabiaçuque andaramanai alabalás. Teriquiaço manai alabalás. Volta lá em Ageu. Aleluia. Sabe o que aconteceu? Muitos que foram para reconstruir os muros, o templo, a cidade, se esqueceram do propósito. E cada um começou a olhar para a sua própria casa. Ah não, vou fazer minha casa primeiro, vou terminar minha casa, já estou aqui, vou cuidar da minha casa, depois eu cuido desse negócio de muro, de templo. Eles se esqueceram do propósito. Eles se esqueceram do propósito. Cuidado você começar a olhar só para aquilo que você quer e não para aquilo que Deus quer de você e tem para você. Porque muitas das vezes olhamos para aquilo que achamos: não, vou fazer isso agora porque isso aqui, não, eu preciso primeiro resolver isso aqui na minha vida, eu preciso primeiro resolver isso aqui materialmente, e vai se esquecendo do que Deus tem para você. E Deus começa a cobrar. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Ageu 1:2. Assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo não veio. Este povo diz, 2 pontos: não veio ainda o tempo
o tempo que a casa do Senhor deve ser edificada? Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta, ou seja, a minha casa está deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos, ou seja, examine os vossos caminhos. Olhe como vocês estão andando. Semeais muitos e recolheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe num saco furado. O que o Senhor está falando? Tudo isso que está acontecendo na vida de vocês é porque vocês deixaram o propósito de lado. E se tem uma coisa que é terrível e que Deus não se agrada, é você deixar o propósito de lado. Deus cobra, irmãos, porque Ele sabe o que Ele colocou nas tuas mãos, Ele sabe o que Ele colocou nas minhas mãos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos, examinai os vossos caminhos, subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, diz o Senhor dos Exércitos. O que Deus falou? Suba ao monte, corte a madeira, edifique a minha casa, e dela me agradarei. Deus teve que usar o profeta para cobrar o ânimo daqueles homens e mulheres que saíram da Babilônia com um propósito, mas quando chegaram em Jerusalém se esqueceram do propósito. Não se esqueça do propósito que você tem com Deus, viu? Não se esqueça do propósito que você tem na presença de Deus. E aí, irmãos, quando o templo ficou pronto, os jovens se alegravam, cantavam e batiam palmas, e os velhos choravam. Por que, apóstolo, que os velhos choravam? Porque o templo anterior, em vista deste que foi reconstruído, era muito mais bonito, era muito mais formoso, tinha muito mais resplendor, materialmente falando. Os velhos choravam porque se lembravam do templo antigo, e os jovens se alegravam por quê? Porque viam o templo reconstruído. E aí vem o Senhor e fala: a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe por quê? Deus não olha para a aparência, Deus não olha para dinheiro ou para a vida material, Deus olha para o coração de adorador. Não estou entendendo, você já vai entender. Me mostra que glória teve esse segundo templo, que foi construído em Jerusalém. O que aconteceu de sobrenatural nele? O que aconteceu de sobrenatural nesse templo que foi reconstruído? Porque quando Deus falou que a glória do segundo templo, da segunda casa, seria maior do que a primeira, Deus não estava falando de um templo criado, feito pelas mãos humanas. Deus estava falando do poder do Espírito Santo sendo derramado sobre a sua igreja, do poder do Espírito Santo sendo derramado sobre a tua igreja. João capítulo 3, capítulo 2, você já vai começar a entender.
Mateus primeiro. Mateus 24. Mateus 24. Aleluias. Acharam? Versículo 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Olha como é bem construído, olha as pedras, olha tudo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Mas espera aí, a glória do segundo templo seria maior do que a primeira, agora o templo vai ser derrubado. Jesus estava ali profetizando o que aconteceria com aquele templo que foi reedificado por Neemias, por Esdras, por Ageu, por Zorobabel, Salatiel, que aquele templo seria destruído. E nos anos 70 do presente século, esse templo foi destruído e nunca mais se levantou. Nunca mais foi reedificado. Agora teve um templo que foi derrubado e foi reedificado. João capítulo 2. João capítulo 2. Aleluias. Versículo 19. Acharam? João 2,19. Jesus respondeu e disse-lhes: destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Jesus não estava falando do templo que foi reedificado. Jesus, quando pegou o chicote ali, expulsou os cambistas, bateu em todo mundo, abriu ali as gaiolas onde estavam os animais, soltou os animais, expulsou todo mundo. Eles ficaram furiosos e eles falaram: que sinal você nos dá? Com que autoridade você pode fazer isto? Ele falou: destruam esse templo, e em 3 dias ele será reedificado. O segundo templo, a glória que Deus envia à terra através do seu Filho Jesus Cristo. O homem havia caído através de Adão. O templo que Deus havia colocado no princípio através de Adão havia sido destruído e nunca mais se levantou. E agora o último Adão, a palavra fala que Jesus é o último Adão, porque depois dele não haverá nenhum outro. Ele vem, ele começa a ensinar o evangelho, pregar a palavra, discipular, para que a igreja fosse levantada. E o que acontece? Ele é crucificado. O templo do Espírito Santo. Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. Versículo 16. Acharam?
E sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. A glória do Espírito Santo enchendo o Senhor Jesus. A glória do Espírito Santo enchendo o Filho de Deus, o Espírito Santo vindo sobre ele, uma voz dizendo do céu: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Isaías 61 profetiza: e o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, falando sobre Jesus Cristo. Jesus, eu vou revelar algo aqui para você que talvez você nunca ouviu. Jesus não era cheio do Espírito Santo até o batismo. Ele era um homem comum. Depois do batismo, o Espírito Santo vem sobre ele e o enche ali do Espírito Santo. Depois do batismo nas águas, ele recebe o poder do Espírito Santo que veio sobre ele. E você pode ver que depois que ele foi batizado, ali ele foi levado para o deserto para ser tentado. Pelo Espírito ele foi levado, e depois que ele foi levado, que venceu a tentação, o que aconteceu? Os anjos serviram, e ali ele sai. Depois que João é preso, ele sai e ele começa a juntar os discípulos. Em Marcos 3,14 fala que ele começa a pregar o evangelho do reino de Deus. E o que é que começou? Sinais começaram a acontecer, milagres começaram a acontecer, curas começaram a acontecer, mortos começaram a ser ressurretos. Por quê? Porque agora o Espírito de Deus o encheu. A glória da segunda casa. O Senhor restaurando a comunhão entre os homens e Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, através do seu Filho amado Jesus Cristo. E ali durante 3 anos e 6 meses, ele prega o Evangelho, e os sinais são confirmados pela palavra e pelo Espírito Santo. Deus opera maravilhas através da vida dele. Mas chega uma hora de cumprir o que ele falou em João 2,19: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. E ali ele é crucificado. Ele é crucificado. Mas ao 3º dia, o templo que havia sido destruído, morto e sepultado, é levantado novamente. Vence a morte, vence as trevas, tem a chave da morte e do inferno, ou seja, tem autoridade sobre a morte e sobre os demônios. Ele vence. Aleluias. Maria Madalena vem abraçá-lo e ele fala: não, não me abrace e não me detenha, porque eu não fui glorificado ainda. Oh, aleluias. Durante 40 dias ele dá as últimas instruções. Ele sobe aos céus. E quando ele sobe aos céus, ele é glorificado. Ele é glorificado. E ali, lá em Apocalipse 1:8, fala que ele é o Todo-Poderoso. E depois na sequência fala que ele está vestido de branco, está vestido com vestido até os pés, um cinto de ouro no peito, os pés são como cobre polido, seus cabelos brancos como a neve. Aleluias. Fala mais, fala que os seus olhos
são como chama de fogo. Da sua boca sai uma espada aguda de 2 fios, que é a palavra de Deus. E o seu rosto como o sol ao meio-dia brilhante. Sabe o que é isto? A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Ele ressuscitou em glória, ele está revestido de glória. E sabe o que ele fez? Ele olhou para você, ele olhou para mim. Ele diz: vós sois templo e habitação do meu Espírito. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Aleluias. Shakandaramanai. Vai recebendo a revelação de Deus na tua vida. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Não sabeis vós que vocês são templo de Deus? O primeiro templo habitou o pecado. O primeiro templo caiu e habitou o pecado e perdeu a glória, que foi Adão. Mas o segundo templo está aqui, ó. Está aqui, está aí. Porque aonde abundou o pecado, hoje superabunda a graça, superabunda a glória. Você é templo do Espírito Santo, e esta é a segunda casa. A primeira casa foi Adão, que caiu e não recebeu a glória nunca mais. A segunda casa é a igreja de Cristo, é a igreja do Deus vivo, é a igreja que tem recebido a glória do Espírito Santo, é a igreja que tem sido cheia do Espírito Santo, é a igreja que tem sido cheia do poder. Esta é a segunda casa, o segundo templo. Deus está enchendo a cada dia, Deus está renovando a cada dia, Deus está derramando da sua glória a cada dia. Você é a segunda casa, eu sou a segunda casa, e Ele tem derramado a glória muito maior do que a primeira casa. A igreja é a segunda casa. Shakandaramanai alabalás. E desde o dia de Pentecostes, nunca mais o Espírito Santo deixou de ser derramado. Desde o dia de Pentecostes, o Espírito Santo nunca mais deixou de ser derramado sobre a igreja. Porque nós somos a segunda casa, a igreja do Deus vivo nesta terra. Aleluia. Farei tremer os céus, farei tremer a terra, e mostrarei a minha glória, mostrarei os meus sinais. Alegre o teu coração, alegre a tua vida, porque nós temos esta glória. A glória que muitos sonharam no Antigo Testamento é derramado sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa vida. Alegre o teu coração e continue fazendo mais do que Deus tem colocado nas tuas mãos. Deu para entender hoje? E eu quero dizer que esta glória nunca vai cessar até o arrebatamento da igreja. Essa glória só vai cessar até no arrebatamento da igreja, porque o Espírito Santo levará a igreja até o encontro do Mestre nas nuvens, e aí o Espírito Santo será retirado da terra, porque cumpriu com o propósito encher cada casa, cada templo com a glória sobrenatural, para que esta glória se multiplique, para que esta glória toque em outras vidas, para que esta glória toque em outras pessoas, e vidas sejam salvas, libertas e transformadas. O Espírito Santo será retirado, porque a igreja cumpriu o papel.
de proclamar o Evangelho através da glória do Espírito Santo que habita em nós. Pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor. Deixa eu só falar algo para você. Apóstolo, eu estou cheio do Espírito Santo, mas Deus tem mais para a tua vida. Apóstolo, eu estou cheio da glória, mas Deus tem mais para a tua vida. Nunca se contente com o que você já recebeu pelo Espírito Santo, porque Deus tem mais para te entregar. Abre o teu coração, porque o Senhor quer te encher mais e mais. Mas e se começar a transbordar, não se preocupe. Quando começar a transbordar na tua vida, vai encher os vasos vazios que estiverem à tua volta. Vai encher os vasos vazios. Abre o teu coração e se encha cada vez mais com o Espírito Santo. Eu já estou cheio. Deus tem mais. Lembre-se, Deus tem muito mais. Receba em nome de Jesus.